Começando o IBM Cast. Olá, meus irmãos! Tudo bem com você? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, seja qual for a parte ou período do dia que você está nos ouvindo nesse instante. Hoje nós estaremos com a nossa apresentação da próxima lição da nossa EBD, que é a lição 3, e teremos como participação o professor Glauber, que estará fazendo uma exposição, uma apresentação do conteúdo que nós conversaremos e estudaremos no domingo na nossa reunião presencial da EBD. Então você é muito bem-vindo a esse podcast e Deus abençoe sua vida grandiosamente. Vamos lá então agora para a leitura da nossa lição de domingo. Para pular a leitura do texto, vá para 12 minutos e 48 segundos. Revista Palavra e Vida, lição 3, a fé e as obras. Texto base, Tiago 2, de 14 a 26. Hoje iremos refletir sobre algo que tem sido fonte de discussão acalorada entre diversos escritores e intérpretes bíblicos ao longo de décadas, alguns até mesmo sugerindo equivocadamente que haja uma divergência entre o que o apóstolo Paulo sustenta em suas cartas e o que o apóstolo Tiago sustenta nessa passagem. É importante deixar claro que Tiago não nega de forma alguma que a salvação vem pela fé, unicamente pela fé. No entanto, ele mostra o outro lado da moeda, criticando o cristianismo apenas de emoções, de sentimentalismo, ao invés de atitudes efetivas em favor do próximo. A fé salvífica é dinâmica, fruto da vivência na e da palavra. Assim, o tipo de fé que Tiago nos ensina é aquela que alguém definiu da seguinte forma: fé não é crer apesar das evidências, mas obedecer apesar das consequências. Vejamos então os ensinos desses versos a respeito da fé. 1. A fé morta. Tiago 2, de 14 a 17. A fé morta seria um tipo de fé falsa e inútil. Analogamente, assim como produtos de grandes marcas sofrem com a falsificação do que produzem, mesmo que a falsificação seja a mais bem feita, ainda assim será algo falso. Do mesmo modo, aqueles que têm a fé morta falam muito e agem pouco. As pessoas com a fé morta colocam palavras no lugar de atos. Suas vidas não condizem com seus discursos. Elas acreditam que suas palavras têm o mesmo valor de obras, mas estão enganando a si mesmas. O apóstolo Tiago expõe a sua reflexão de uma maneira bem simples e ilustrativa. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Tiago 2, 15 e 16. Com efeito, o cristão com a fé morta vê e constata o necessitado precisando de roupas e de comida, se aproxima dele e diz apenas palavras de ânimo, conforto ou, até mesmo, pode orar com ele e por ele. Contudo, se tal cristão não faz coisa alguma para suprir, dentro das suas próprias possibilidades, as necessidades do que está carente, deve-se questionar tal fé. A falsa disposição para servir faz com que o apóstolo irrompa em um veredito bem claro, verso 16. De que adianta tal fé? De que vale uma fé em Deus que não observa os 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Ademais, como cristãos, temos a obrigação de ajudar a suprir as necessidades dos outros sem fazer acepção de pessoas. Paulo diz que devemos fazer o bem a todos, principalmente àqueles que comungam da mesma fé que nós, Gálatas 6,10. Jesus também falou acerca da importância de atendermos aqueles que padecem de alguma carência, seja ela alimento, água, roupa ou uma visita para consolo ao que sofre, Mateus 25, de 35 a 46. Todos estes gestos, segundo Jesus, estão sendo observados por ele como uma obra feita como se fosse para ele próprio. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram, Mateus 25, 40b. O apóstolo João destaca o imperativo das boas obras. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3, 17 e 18. Portanto,
A pergunta feita pelo apóstolo Tiago, no verso 14, precisa ser bem entendida. Poderia, acaso, esse tipo de fé salvá-lo? Fica claro, então, que o apóstolo não está atrelando a salvação às obras, mas sim ao fato daquele que diz ter fé, mas ela nunca é vista na sua prática cotidiana. Assim, qualquer declaração de fé que não seja demonstrada em mudança de vida e em boas obras é uma fé falsa, morta e inútil. 2. A fé demonstrada pelas obras. Tiago 2, de 18 a 20. Destarte, não são as obras que produzem fé ou favor de Deus. Não obstante, dos versos 18 até o verso 20 há uma declaração surpreendente. Até os demônios creem e temem. Ser atingido com extremo medo. Estar horrorizado, eriçar, são os significados dessa palavra em grego. O uso desta ilustração é uma declaração surpreendente e chocante aos cristãos indecisos. Alguns ficam estarrecidos ao saber que os demônios têm fé. Como assim? Eles creem? Sim. Demônios acreditam veementemente na existência de Deus. Não são ateus nem agnósticos. Creem ainda na divindade de Cristo. O Novo Testamento testemunha que, ao se depararem com Cristo aqui na terra, deram testemunho de sua filiação. Marcos 3, 11 e 12. Também creem na existência de um lugar de castigo. Lucas 8, 31. E reconhecem Jesus Cristo como o juiz. Marcos 5, de 1 a 13. Sujeitam-se ao poder de sua palavra. Wiersbe, 2007, página 458, nos ensina a respeito deste particular. Mas crer e tremer não são experiências que produzem salvação. Uma pessoa pode ser esclarecida em sua mente, até tocada em seu coração e ainda assim perder-se para sempre. A verdadeira fé salvadora envolve algo mais, que pode ser visto e reconhecido, uma vida transformada. Mostra-me essa tua fé sem as obras, desafiou Tiago, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Tiago 2,18. Como é possível uma pessoa mostrar sua fé sem as obras? É óbvio que uma pessoa morta não pode fazer qualquer coisa. O morto, fisicamente, é incapaz de se movimentar, reclamar, falar. O morto espiritual não pode, da mesma forma, realizar qualquer obra de fé. A Bíblia Sagrada nos diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2:10. Na expressão criação de Deus, a palavra para criação é poema, que significa trabalho feito, obra pronta, de onde vem a nossa palavra poema, o que mostra que Cristo completou sua obra em nós para que sejamos plenos na realização de obras plenas de fé. O cristão tem fé em Cristo e vive para Cristo. Recebe a vida e revela a vida. Sua fé não pode ser inoperante, versículo 20, estéril ou inativa. Esta palavra, inútil, tem o sentido de ocioso, preguiçoso, irrefletido, inútil, prejudicial. Vejam quantos sinônimos a fé morta pode ter. Uma fé morta é preguiçosa e até mesmo prejudicial. 3. A fé eficaz. Capítulo 2, versos 21 a 26. Por outro lado, o apóstolo Tiago nos lembra de dois personagens do Antigo Testamento para nos ensinar de que a fé produtiva é dinâmica, eficaz. Abraão e Raabe. Dois personagens distintos, mas que estão lado a lado, em Hebreus 11, na lista conhecida como Galeria dos Heróis da Fé. A verdadeira fé salvadora conduz à ação. A fé eficaz não é uma contemplação intelectual nem um estado de êxtase emocional. Não é uma ocorrência isolada, mas continua ao longo de toda a vida, bem como conduz às obras. Abraão era amigo de Deus, enquanto Raabe pertencia a um povo inimigo de Deus. O que tinham em comum? Os dois exercitavam a fé salvadora em Deus. Sugiro a leitura de Gênesis capítulo 15 e capítulo 22, para entender o contexto da vida de Abraão. Desta forma, Gênesis se refere a este herói da fé. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis 15, 6. O verbo creditar ou imputar é um termo de origem legal ou financeiro e significa depositar na conta de alguém. Uma vez
que Abraão era um homem pecador, estava em débito para com Deus. Ele estava falido. No entanto, creu em Deus, que colocou justiça em sua conta. Abraão não trabalhou por essa justiça, ele a recebeu como dádiva de Deus. Foi declarado justo pela fé, foi justificado pela fé. Eis o exemplo singular de um homem com uma fé eficaz, dinâmica, segundo a qual devemos atentar e buscar praticar. Raabe nem mesmo pertencia ao assim chamado povo de Deus. Ela possuía pouca informação sobre Deus ao seu alcance, para chegar a uma conclusão de que precisava crer. Por isso, podemos dizer como sua fé foi verdadeiramente extraordinária. Exemplo de uma fé eficaz e operante. Sua história é registrada em Josué, capítulo 2 e capítulo 6. Israel estava se preparando para conquistar a cidade de Jericó. O líder Josué enviou espias até a cidade para explorar o território. Os espias enviados encontraram Raabe, uma meretriz, que os protegeu e que declarou crer naquilo que Deus havia dito e naquilo que ele faria. Ao partir, os espias prometeram preservar Raabe e sua família quando a cidade fosse tomada, e cumpriram essa promessa. Mais tarde, seu descendente Boaz, que casado com Ruth gerou Obed, que foi pai de Jessé, que gerou ao grande rei Davi. Portanto, aquela mulher faz parte da genealogia terrena de Jesus. Que maravilhosa graça! Ela provou sua fé por meio de suas obras, mas uma fé dinâmica e eficaz que transforma a vida e se põe a trabalhar para Deus. Conclusão. Estudamos nesta lição que todo cristão maduro pratica a verdade. Não está atrelado de forma simplista a doutrinas antigas, mas a pratica na vida diária. Tal cristão possui uma fé dinâmica, tal como Abraão e Raabe. Uma fé que transforma a vida e que se põe a trabalhar para Deus. É esta fé que precisamos exercitar, produtiva, influenciadora, transformadora. Para pensar e agir. 1. Você percebe a relevância de uma fé operante, a qual frutifique? 2. Como você tem demonstrado a sua fé em Deus por meio de ações concretas de obras de fé? 3. O que você pode fazer para ter uma fé produtiva, tanto na sua vida pessoal como na vida coletiva, da igreja a qual você pertence? Olá, que bom que você dedicou e separou um tempo da sua semana para ler um pouco mais da Palavra de Deus, para se aproximar um pouco mais daquilo que Deus deseja ministrar ao seu coração. E nós vamos hoje ler um pouquinho e refletir a partir do conteúdo apresentado na lição de número 3 da revista da Escola Bíblica Dominical. A lição tem por título A Fé e as Obras, e o texto base está em Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14 e caminha até o verso de número 26. É interessante perceber que Tiago escreve uma carta àqueles indivíduos que estavam dispersos, as 12 tribos dispersas. Então ele disponibiliza mensagem, informação, orientação a essa população. Então ele faz menção ao povo de Deus, os descendentes dos patriarcas, aqueles que ouviram e acreditaram no amor de Deus, mas estavam dispersos ainda. E quando ele escreve essa carta, especificamente no capítulo 2, ele apresenta uma relação, logo no início, entre fé e obra, principalmente a partir do verso 14. Mas não é difícil nós encontrarmos autores que fazem uma comparação ou uma tentativa de análise paralela do texto de Tiago, capítulo 2, com o texto de Efésios, capítulo 2. Tiago foi escrito pelo autor que dá nome à carta, e Efésios é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo e foi dirigida à igreja que estava em Éfeso. O que há de interessante nos dois textos? Tanto a carta escrita por Tiago e o texto atribuído ao apóstolo Paulo abordam a relação entre fé e obras.
O que acontece é que existem alguns autores que constroem o argumento de que essas falas elas se contradizem, que elas estão em ambientes ou em intenções opostas, o que não é uma verdade. Mas antes de dedicarmos tempo na leitura dos dois textos, vale partir de uma premissa. E qual é a premissa? Nós não somos salvos por obras. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. A salvação alcança o homem pela misericórdia, pelo agir de Deus. E nós só podemos desenvolver a fé necessária para declarar que reconhecemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador a partir do momento que o Espírito Santo toca no nosso interior e proporciona essa fé em nós que nos motivará a declarar a nossa dependência e necessidade em Deus. Dito isso, vale a pena então caminhar dentro dos textos bíblicos que aparecem como contraditórios. E o texto inicial, nós vamos partir da carta de Tiago, capítulo 2, verso 14. Diz assim: Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã não tiverem o que vestir, e lhes faltar o necessário para a subsistência em cada dia, e alguém dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também, a fé, se não tiver obras, está completamente morta. Esse texto que eu acabei de ler, ele está na versão, ou na tradução que compõe a Bíblia de Jerusalém. E na nota de rodapé dessa versão, nós temos um acréscimo, uma explicação do que seria essa fé que está completamente morta. O autor, ou o comentarista, ele destaca o seguinte, que a tradução literal seria está morta em si mesmo. Ou seja, é uma fé que acaba em si. A fé alcançou o coração daquela pessoa, aquela pessoa entendeu e reconheceu a salvação e a figura de Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas essa pessoa não está vivendo a totalidade dessa fé, os resultados práticos dessa fé. E é sobre isso que Tiago está falando. Tiago não está construindo a ideia de que a salvação resulta das obras, das boas obras. Pelo contrário, a construção de Tiago é exatamente a seguinte: como vocês que foram salvos, alcançados pela fé que gera salvação, não têm obras que resultam desse amor, dessa transformação gerada no interior de vocês? E para que a nossa compreensão desse raciocínio está exatamente na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler Efésios capítulo 2, a partir do verso 8, e vamos perceber que os textos de Tiago capítulo 2, a partir do verso 14, e Efésios 2, a partir do verso 8, não se contrapõem. Na verdade, eles se complementam. Sigam comigo a leitura. Efésios capítulo 2, a partir do verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Mas aí agora, sigam comigo o verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então percebam, a inquietação de Tiago está na seguinte vertente: vocês foram salvos. Uma vez salvos, vocês deveriam estar vivendo tudo aquilo que resulta do agir da salvação no coração de cada um de vocês. Ou deveria resultar no coração de vocês, que é o quê? Obedecer integralmente a Deus.
O apóstolo Paulo, ele destaca no verso 10 da carta que ele escreveu aos Efésios, ali no capítulo 2 de Efésios, verso 10, o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo para fazermos boas obras. Olha o final do versículo. As quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O que Deus preparou antes para nós praticarmos? As boas obras. Então, nós não somos salvos pelas boas obras que praticamos, mas somos salvos para realizarmos boas obras. Uma vez compreendendo esse raciocínio, nós vamos entender o que o Tiago está tentando trabalhar na mente dessa população dispersa, que é o seguinte: vocês já foram alcançados pela fé, vocês foram alcançados pela salvação. Agora vivam isso na completude, vivam isso na sua totalidade, deem os frutos necessários disso, ou seja, vivenciem diariamente a prática de boas obras. Não porque vocês foram salvos pelas boas obras, mas sim porque vocês, uma vez salvos, são motivados a obedecer a Deus e praticarem boas obras. E existem perguntas que saltam aos meus olhos, aos meus ouvidos, quando eu penso na relação fé e obra. E a primeira pergunta que vem à minha mente parte de uma questão que eu ouvi alguns meses atrás, ou alguns anos atrás. Uma determinada pessoa compartilhou a experiência de, no período de adolescência, interagir com um pregador de um determinado congresso. E a mensagem que foi ministrada no congresso tinha a seguinte vertente: Jesus é a resposta. E ao longo de toda a ministração, isso foi constantemente repetido. Mas no término da ministração, essa pessoa, na época um adolescente, foi até o pastor que ministrava e perguntou: se Jesus é a resposta, qual é a pergunta? E nós só vamos saber qual é a pergunta quando nós nos disponibilizarmos ao diálogo com as pessoas que estão ao nosso redor. A pergunta só vai ser identificada quando a igreja, que somos nós, e a igreja, a instituição, investir tempo buscando diálogo com a comunidade na qual estamos inseridos, com as pessoas com quem trabalhamos, com as pessoas com quem nos relacionamos. E essa prática de interação, de diálogo, nos permite compreender quais são as boas obras que nós devemos demonstrar e pôr em prática. Em muitos momentos nós queremos apresentar respostas para perguntas que nunca foram feitas. Soluções para problemas que não existem. Nós só podemos identificar quais obras e quais ações devemos pôr em prática se nós nos disponibilizarmos ao diálogo, à interação. E uma vez investindo tempo em diálogo e interação, nós vamos saber quais boas obras devemos praticar. E uma outra reflexão que salta aos meus olhos, ainda pensando enquanto igreja instituição e igreja indivíduo, que somos, que cada um de nós representa, é pensar o seguinte: se a igreja que nós somos e que constituímos, que formamos, a igreja que congregamos, se essa igreja fechasse as portas hoje, que diferença ela faria na comunidade? Quem sentiria a falta dessa igreja nessa localidade específica em que ela está inserida? E se a resposta para essa pergunta caminha na direção de que não faria falta, é provável que nós estamos com uma fé que está morta em si mesma. Ou seja, preocupamos-nos com os cultos, investimos tempo em projetos internos, estamos motivados com ações de mobilização dos nossos objetivos, mas nós não estamos entendendo quais são as boas obras que devem ser comunicadas e praticadas em favor daqueles que estão ao nosso redor. Agora, se a resposta para essa pergunta acerca
da permanência ou do fechamento de uma igreja em determinado lugar for, fará muita falta. É um indicativo de que essa igreja está em diálogo com a comunidade, está em diálogo com o seu entorno. E uma vez vivenciando essa relação, uma vez vivenciando essa prática, nós vamos ter em mente a clareza de que nós estamos expressando boas obras. Lembre-se, nós não somos salvos por boas obras, mas fomos salvos para a prática de boas obras. Nós não fomos salvos por mérito nosso, pelas nossas ações. Nós fomos salvos pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, estabelecendo a reconciliação entre Deus e o homem e Deus. Mas isso e tem o objetivo final, que é gerar em nós a motivação de servir o outro. Muito obrigado por esse tempo que nós passamos juntos. A nossa lição tem outros pontos extremamente importantes. Espero que você faça a leitura, invista tempo em oração. Espero por você no próximo domingo. Que Deus abençoe a sua vida. É isso aí, meus irmãos e minhas irmãs. Muito obrigado por você ter permanecido conosco aqui, ouvindo esse podcast, podendo desfrutar daquilo que preparamos para você, para poder te auxiliar nessa caminhada, no conhecimento, no aprendizado sobre Deus, de forma a refletir esse Evangelho e colocá-lo em prática na nossa vida. Como vimos na nossa lição, também naquilo que o professor Glauber trouxe sobre essa necessidade de transformar a nossa fé em ação. Isso é algo essencial e que nós carecemos para viver cumprindo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou e exige de nós como seus discípulos e imitadores. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente e um grande abraço.